Opinião em debate. Oferecimento Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Complexo Sicoob. Produtos e serviços essenciais para o seu empreendimento crescer. Acesse www.sicoob.com.br. Muito boa noite, telespectadores. O programa desta noite é deveras interessante. A influência do agro nas cidades. E eu amplio. A influência do agro nos estados. A influência do agro no PIB brasileiro e a influência do agro no mundo para alimentar a humanidade. Para falar desse interessante assunto estão em nossos estúdios os seguintes profissionais. O Gilvânio Pereira, ele é engenheiro agrônomo, gerente da Unigel Sementes, especialista em produção de sementes de soja, 25 anos de experiência em gestão de equipes, diretor da Abraça, Associação Brasileira dos Produtores de Sementes de Soja, e uma pessoa que eu passei a apreciar muito, porque ele tem um propósito de vida, que é levar para o jovem, pré-adolescente, pós-adolescente e adolescente, informações para que as pessoas possam usufruir do agronegócio para a sua vida profissional e particular. E o Rafael Lozovei? Rafael Lozovei. Lozovei mesmo, isso. Né? Do jeito que escreve. Correto. Rafael Lozovei Júnior, engenheiro agrônomo, 40 anos de experiência na área agrícola no Brasil, América Central e leste europeu. Olha aí, eu adoro o leste europeu. Diretor executivo da AgroSem, Associação Goiana dos Produtores de Sementes. E o doutor Darô, pronuncia Yarosuaf. Eu falei agora certo. Yarosuaf. Mas eu chamo ele de Dr. Darô. Ele é mais conhecido por Dr. Darô. Advogado especialista em direito agrário, agronegócio, pós-graduado em direito constitucional e atua quase uma década em causas agrárias, inventário e direito civil. Então, é uma pessoa da área também. Bom, e faz parte dos debatedores da 98,7 FM, Rádio Bandeirantes, que é a opinião em debate no rádio. Ele é um debatedor diferenciado lá. E o Gilvânio Pereira também, sempre convidado especial, que é a mulher, quando a mulher deixa ele viajar para Goiânia. Viajar para Goiânia tem que deixar e vir junto, viu? Ah, tá. É porque Goiânia é famosa pelas mulheres feias. Vai que você fica perto da mulher feia, vai ficar assim, ruim para sua carreira. É bom brincar, né? Mas veja bem, Gilvânio Pereira, você como uma pessoa que aprecia muito o agronegócio, qual que você... Nós vamos falar sobre isso, mas assim, de imediato, me cita duas coisas muito importantes que o agronegócio influencia nas cidades. Bom, obrigado por nós estarmos juntos. O agro, o principal fator que ele deixa para a sociedade é o aspecto social. Ele traz renda financeira para as cidades e ele eu falo que hoje ele é a promissora plataforma de empregabilidade. Uhum. Então, e de projeto de vida para as pessoas. Então, assim, o principal aspecto que o agro deixa para a cidade é a empregabilidade, a quantidade de pessoas que estão hoje empregadas no agro e o retorno financeiro para a sociedade, originado desta mão de obra e da riqueza que o agro fornece. Uhum. Bom, Rafael, você que esteve no leste europeu, mais precisamente onde? Na Tchecoslováquia? Ucrânia e Rússia. Ucrânia e Rússia, Isso. Que é parte do leste europeu Isso. também. Eu, quando penso no leste europeu, só penso em Praga, Budapeste, né? Mas a agricultura está muito concentrada na Ucrânia e na Rússia. Na Ucrânia e na Rússia, Isso. Né? Que é parte do leste europeu. Positivo. Bem lembrado. Mas ali, você vê, depois nós vamos falar mais sobre isso, muitas diferenças, porque fala-se muito, e a gente acaba acreditando, eu não conheço a realidade lá de forma alguma, que nós aqui do Sudoeste, hoje estamos com um processo evolutivo no agronegócio, nas lides de plantações, de sementes e tal, mais do que muitos países. Isso é fato? Tem muito sentido. Tem. Hoje, se você olhar toda a parte de tecnologia, aí envolve máquinas, sistemas de plantio, biotecnologia, o Brasil hoje está muito avançado.
O Brasil hoje é um dos líderes mundiais e vai ser o líder de produção. Isso é uma questão de tempo. Então eu acho que se encontrar uma máquina hoje, uma colheitadeira nova nos Estados Unidos, em 2 meses ela vai estar aqui. Então realmente nós temos muito acesso à tecnologia hoje. E estamos empregando tecnologia. Os nossos níveis de produtividade cresceram, e nós vamos falar depois disso, cresceram muito em função disso, da adequação às novas tecnologias que chegaram. Então eu acho que quem não está ligado ao campo hoje no Brasil, deveria se preocupar. Porque quem está ligado ao campo tem futuro. Tem futuro. Mas é interessante você falar isso com tanta ênfase. Eu me lembrei de uma coisa assim, eu estou numa quilometragem que fala uma coisa, eu lembro de outra, que eu acho interessante, né? Mas, por exemplo, me falaram que no último AgriShow, acho que é AgriShow mesmo, de Rio Verde, que chama AgriShow? Tecnoshow. Tecnoshow. Tem o AgriShow, tem o Tecnoshow. Lá é Tecnoshow. Que uma mulher ali da região, ela comprou e pagou de uma vez 9 milhões de reais em equipamento. Né? Não é muito. Não é muito, mas não. Quando falaram isso para mim, ele perguntaram assim, você tem interesse em falar com ela? Eu falei, a primeira coisa que eu quero saber não é o nome dela, nada, que se ela é solteira. Que essa parte que imediatamente viúva que me interessa. A vida não quer saber, tá livre, desimpedida, eu não só quero falar com ela, eu quero brincadeiras à parte, quer dizer, você está me dizendo aí, e aí alguém falou isso para mim e falou, não, cara, você está brincando. Isso aí é lugar comum. Os valores mudaram muito nas últimas né? décadas. Hoje o custo de produção é muito alto e é da mesma maneira o custo da sua produtividade, da sua colheita também já está sendo remunerado. Tá. Então mudou muito os patamares. Doutor Darô, recentemente agora, com essa história da gente ficar rezando para chover, né? Não está chovendo, aí o doutor Rafael me deu a boa notícia, que está chovendo lá na região do Sudoeste, onde eu tenho muitos parentes, muitas pessoas da família que plantam soja. Mas uma pessoa me perguntou, eu disse para ele assim, que a prioristicamente, do que eu conheço de direito, e às vezes conheço até muito, eu achava que não, que teria que pagar. Mas ele falou, escuta, se o sujeito está plantando soja lá, para me pagar, por exemplo, no caso dele especificamente, são 4 mil sacas de soja por colheita. Mas suponhamos que ele perca a colheita. Ele não tem que me pagar? Eu falei, tanto quanto quando ele tem uma colheita muito vantajosa, ele não fala assim, vou te dar um pouco mais. Então, o ônus e o bônus, ele tem que pagar, não tem? Sim, muito bem lembrado, Roserval. Bom, primeiramente, muito boa noite a você, Roserval. Obrigado mais uma vez pelo convite, ao telespectador que nos assiste. Sim, nós temos os contratos que fazemos, os contratos de arrendamento, mas muitas das vezes, infelizmente, os produtores, ele faz um contrato do Google. Vai lá no doutor Google, pega um contrato assim, padrão, achando que está fazendo um contrato. E ele não amarra esse contrato direito. Então, o que é o aconselhado? Ele procurar um advogado especialista. Por quê? Porque ele está falando ali de bilhões e bilhões, ou então de uma pequena fortuna, para ele se proteger disso, entendeu? Se ele vai fazer safrinha ou não, para ele se resguardar juridicamente falando. Então, porque a gente, na lida como advogado, eu vejo diversos problemas por não consultar um advogado, certo? Além disso, Roserval, eu quereria falar aqui sobre o nosso estado de Goiás, que o nosso estado de Goiás hoje, no ano passado, ele cresceu muito, por exemplo, referente ao cenário nacional. No cenário nacional, Goiás, nós tivemos 6,6% do PIB goiano referente ao cenário nacional, que foi 2,9%, certo? Nós somos o terceiro maior produtor de grão. Então, Goiás, ele tem um grande potencial no agronegócio. E como os demais debatedores, na verdade nem fala em debate, aqui é um bate-papo mesmo, né? Que a gente está trocando ideias aqui para falar para o telespectador que quer saber mais sobre os assuntos do agronegócio. O homem do campo, hoje, não é mais aquela pessoa que não tem o conhecimento. Ele tem que ter um conhecimento hoje técnico, certo? Saber operar uma máquina, saber ter um conhecimento jurídico, para estar amparado, porque hoje em dia mudou a realidade do agronegócio do que há 20 anos, há 30 anos, que é uma outra realidade, é uma outra vivência hoje, Walter. Perfeitamente. Olha, Unimed de Goiânia, cuidar de você, esse é o plano da Unimed. Cuida da minha família, deixa cuidar da sua, porque tem bons médicos e excelente atendimento. E a Bandeira Odontologia Especializada, o Dr. Carlos Bandeira é um grande odontólogo. Pode procurar,
vem gente, inclusive dos Estados Unidos, da Suíça, tratarem com ele, e da Itália também. E agora, mais recentemente, eu conheci uma família completa, o pai e os 4 filhos que vieram da Espanha para tratar com ele. Ele fica ali no New Business Style, no Jardim Goiás. O telefone é o 98265-6788. E esta água aqui, a Levite, é muito boa. É uma água com menor teor de sódio do mundo. Tem um sabor agradável. O pessoal pode confirmar aí tomando essa água. E ajuda no tratamento de doenças como diabetes, câncer, coração e outras. Além de ser um excelente antioxidante. Eles levam na sua casa, hein? 3255-9626. Vamos para o intervalo comercial, voltamos já já. Estamos de volta com o Opinião em Debate, falando da influência do agro nas cidades. Com Gilvânio Pereira, vocês vão ouvir falar muito desse nome. Gilvânio é uma pessoa muito versada na área e muito interessada mesmo, inclusive com projetos sociais. O Rafael Lozovei Júnior e o meu amigo Dr. Darô, que é uma lepa de um advogado em todos os sentidos. É um ótimo advogado e além de ter 2 metros carquetada. Aliás, quantos metros você tem? 1,88 m. 1,88 m. Perto de mim, que sou mais baixinho, parece que você tem 2 metros. Mas veja bem, Gilvânio, bom, você atua muito bem na área de sementes, né? Ok. Me parece, claro, com o que eu acompanhei ao longo da minha vida, inclusive com meu pai sofrendo com sementes, que cerrada é difícil de dar, que o desenvolvimento de sementes foi uma coisa vertiginosa e que permitiu essas colheitas recordes, né? E a gente paga um royalty para Monsanto, eu pago um royalty, eu não sei por que o camarada mandou eu pagar um royalty. Eu arrendo minha fazenda, eu pago um royalty para Monsanto por usar a semente. É assim que funciona? Bom, a produtividade do cerrado é um pacote de tecnologia. Desde a parte da ciência de fertilidade do solo, hoje passou pelo o pacote tecnológico de máquinas e veio para a genética. A genética ela é um dos pilares que fez com que ocorresse este ganho de produtividade. Eu costumo dizer, se não tivesse ocorrido a transgenia, com certeza haveria alguém passando fome. Pode ser tão polêmico esse assunto? Sim, isso é muito verdade. O que as empresas cobram, Roosevelt, é sim o royalties, porque nós que trabalhamos com a multiplicação, com a produção de sementes, nós precisamos da licença destas tecnologias para que a gente venha estar multiplicando elas. Então, da mesma forma, quando uma pessoa compra aí um carro na concessionária, ele não está pagando royalties, mas ele está pagando o investimento do desenvolvimento de um novo projeto. Então, todos nós pagamos alguma taxa tecnológica aí, um royalties, vamos falar assim, oculto. Para que ocorresse hoje um maquinário grande, com certeza lá atrás o CBT ele financiou esses projetos. Para que tenhamos hoje excelentes caminhonetes e tudo mais, você pode ter certeza que o projeto da Toyota Bandeirante financiou isso daí. Então, simplesmente a forma de você estar falando dessa cobrança. E há certos produtores que têm uma certa dificuldade de entender o benefício que é pagar royalties. Só existe o melhoramento genético. Hoje nós somos, sim, um país que dentro de pouco tempo, nós, principalmente o Cerrado, nós somos a geração das 100 sacas de soja por hectare. Que beleza. Mas então, resumo, a soja talvez seja até mais, ou os vendedores de sementes sejam até mais louváveis, dignos de parabéns, porque o fazem de uma forma mais transparente, né? Quer dizer, outras áreas fazem de uma forma que não é transparente, mas faz do mesmo jeito. Né? Você pega hoje aí os grandes bancos genéticos, as empresas que fazem melhoramento genético,
Elas só vão sobreviver mediante o recolhimento desses royalties, que vai financiar e estão financiando as novas pesquisas. Bom, doutor Rafael, é interessante que parece que Deus criou cada nação com um propósito. Por exemplo, para ser alegre, aquela coisa toda, nós temos alguns erros fantásticos, né? Não respeita a moral, eu sou um povo complicado também, né? Os ingleses para isso aqui, mas parece que os franceses, eu tenho a impressão que eles foram criados para porrinhar Deus de todo mundo. Nunca vi um povo que gosta de dar palpite em outros países e não fazer o mesmo deles. Aquele Sarkozy é o último, é o Sarkozy mesmo. Sarkozy. Né? O Sarkozy ficou, eu vi um discurso dele, estava lá na França, falando que era um absurdo, que precisava boicotar a soja da Amazônia. Eu falei, alguém tem que falar para essa anta que não tem plantação de soja na Amazônia, é mínimo. Quer dizer, nós não temos plantação de soja para muita falta de... Não, eu acho que a plantação... Desinformação. Desinformação. Eu acho que em números absolutos, a soja da Amazônia não significa nem 4%, nem nada, né? Quer dizer, que eu ia falar de soja na Amazônia. Mas, enfim, eles falam muito que nós estamos com agrotóxico demais. Então, eu quero dizer o seguinte, que quem julga o Brasil na área de agrotóxico, usa mais agrotóxico do que nós. Eu tenho alguns números interessantes nesse quesito. Por exemplo, no Brasil, para dois comparativos interessantes. O primeiro, anterior a 1969, nós usávamos 1.200 gramas de ativo por hectare no Brasil. 1.200 gramas, 1,2 kg de ativo, que é o princípio ativo que vem no defensivo. Hoje, nós usamos menos de 200 gramas por hectare. Nos defensivos totais, que eu não chamo de agrotóxico, se fosse tão agressivo assim, nós não teríamos colheita. Ele é um defensivo, nós chamamos de defensivos, nós que trabalhamos com isso, porque na verdade, o sal, se você usar em excesso, ele é um tóxico. Então, qualquer produto usado erradamente, ele vai virar um tóxico. Até água, né? Até água demais. Então, no Brasil, nós usamos 2,3 quilos por hectare em todos os cultivos, de média. Na França, que é tão crítica do nosso sistema, usa 6 quilos. O Japão, que é um país nobre em matéria de tecnologia, usa 17,5 quilos por hectare. Quer dizer, muito mais do que o Brasil. Então, existe 2 pontos. Primeiro, uma inverdade e segundo, um desconhecimento, uma falta de informação. E eu acho que o governo brasileiro devia esclarecer toda vez que falasse isso. Era obrigação do governo, não é do governo de plantão, não, de todos os governos, seja de partido for, para poder esclarecer isso. E nós temos aí outras equações também que o pessoal fala. Não, vocês têm que preservar os índios de vocês, porque o nosso nós já acabamos com eles. Né? Vocês têm que preservar a floresta de vocês, porque a nossa nós já acabamos. Não é? Quer os números? Por favor. Então vamos lá. Brasil, nós temos um total de 850 milhões de hectares de total de terra. Disso, 257 milhões, 30,2 hoje está em áreas de conservação ou terras indígenas. Quer dizer, são países inteiros. Não é? Goiás, nós temos 34 milhões de hectares totais. Disso, 4,9 milhões são áreas de cultivo, que dá exatamente 19% somente das áreas de Goiás. Mas por que fala-se muito na destruição do Cerrado e a gente às vezes sente isso como a falta de chuva? A falta de chuva, isso é a causa da falta de chuva ou não? Não, eu acho que nós temos esse ano, porque nos últimos 4 anos nós não tivemos problema de chuva. Não. Esse último ano é um processo do El Niño, que já é conhecido de toda a meteorologia nossa. Quer dizer, é uma questão de que nós não vamos ser perfeitos todos os anos. Não existe isso. A natureza tem seus ciclos. Depois eu quero mais informações aí. Tem mais uma só aqui, que é a quantidade de hectares que está na mão de indígena e de conservação em Goiás. É 1,92 milhões de hectares. Uau! Ok? E olha, nós temos 4,9 de cultivos. Quer dizer, é uma 15 milhões em pastos. Pois é, mas veja bem. Bom, o Daru, você que sabe que é meu assessor para assuntos aleatórios e espetaculosos, por que chama? El Niño significa o quê? El Niño. El Niño. É um fenômeno que acontece, certo? Mas El Niño. El Niño, em espanhol. Ninho.
É o lindo. Criança em espanhol. Pois é, isso que eu estava falando. Por isso que eu quero falar que menino travesso, esse é um menino enjoado. Eu já vi menino birrento, mas igual esse está me atazanando a vida dos plantadores de grãos, né? Mas, Darô, eu vejo hoje, com o envelhecimento da população, é uma área que tem a ver com o campo no seguinte sentido da advocacia. Porque as pessoas, evidentemente, vão vivendo mais, mas vão morrendo. Por exemplo, no sudoeste goiano, eu acho que de cada 10 fazendas, 7 já mudaram de proprietário pelo falecimento do principal provedor, né? E me parece que uma encrenca muito grande, que poucos advogados entendem, embora teoricamente seria uma coisa simples, é fazer o inventário, né? Por que tem dado tanto problema com o inventário? Bom, é uma pergunta muito importante que você fez aqui, Roseval. As pessoas elas não se preparam para fazer o inventário. Na verdade, o inventário a pessoa sempre deixa para depois e isso é um grande erro. Você tem que preparar a sua sucessão. E a forma de você resolver essa questão é você fazer o inventário ou tem umas outras modalidades. Nós temos hoje a hold familiar e eu quero deixar muito que verbalizado que hold familiar, que muita gente acha que é uma solução, tal, que você vai driblar impostos, não é uma dribblação de impostos. Então você tem que fazer isso com uma pessoa séria, não faça com um contador, procure um advogado expert no assunto, de preferência um tributarista. Se for uma fazenda, faça com um tributarista, com um agrarista, então com um agrarista que tem domínio no assunto. E a importância do inventário, Roseval, é para você dominar, para você dar continuidade para o legado da fazenda. Se você vai passar vai vendê-la ou que a família vai dar uma destinação. O ideal, eu entendo, que a família poderia continuar os negócios, mas muitas das vezes temos, por exemplo, o pai que toca o negócio e o filho não quer saber. A gente vê uma geração que não quer saber de tocar no campo, e sim só quer saber de ter uma vida boa na capital ou pelo mundo. Tem muitos jovens hoje cuja visão de vida, profissionalmente, o que você quer ser? Aposentado. E são muitos, viu? Que essa é a meta de vida. O herdeiro. Bom, eu que conheço 104 países, utilizo muito a Universo Tour Viagens e Turismo. Ora, tem uma unidade em Goiânia, ali na Avenida Milão. Você fala diretamente com a Isabela Santana no 64992420382. E em Rio Verde, lá na terrinha, nas abóboras onde eu nasci, você fala com a Valda Queiroz, no 64992682032. E Universo Tour Viagens, com você do início ao fim. E a Credijura é a instituição financeira da família e dos negócios dos advogados em Goiás. Telefone 32160102, porque faz parte do Complexo Sicoob, com mais de 2.000 pontos espalhados pelo país. Voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate, falando sobre a influência do agro nas cidades, com 3 bambambãs da área. O Gilvânio Pereira, o Rafael Lozovei e o Dr. Darô. Cada um nas suas respectivas áreas. Engenheiro agrônomo, o Gilvânio, o Dr. Rafael também engenheiro agrônomo, com 40 anos de experiência. Isso não é fácil, não. Carlão, nós temos que mostrar quantas mulheres maravilhosas estão aqui no estúdio acompanhando esse pessoal do agro. Porque falou que é do agro hoje, o pessoal quer ficar perto, é um negócio bacana demais. Ali está, aí começamos com a nossa querida secretária, que está ali, a primeira. Mostra a primeira, daqui de lá para cá. É a nossa secretária, que achou que eu tinha uma pequena gleba lá arrendada e que eu teria dinheiro do agro. Não tem nada. Tem a esposa do Gilvânio. Como é que se chama a sua esposa, Gilvânio? Valdirene, muito simpática a esposa do Gilvânio. E tem também a Ava, não é isso? A Ava que está aqui, que ela representa a Universo Tour. E junto com a nossa querida Tatiana Bassi, que também representa a nossa empresa de turismo. E tem ali aquela moça, que eu não sei o nome dela, a loira. Olha aí que povo bonito está aqui no estúdio. Dá para você ir na loira ou não dá não, né? Carlão, Carlão, lá. Ela está aí fazendo a parte cinematográfica, cobertura. E eu tenho que mostrar
que não é sempre, né, Carlão, que a gente tem nos bastidores tantas mulheres maravilhosas, né? O Carlão fica em êxtase, ele acha muito bom, mas tem que achar bom mesmo. Mas vamos lá, Giovanni. Muito se fala, e eu queria que você falasse sobre isso. Eu vejo de uma forma diferente, porque sou da área, pesquiso muito, mas o telespectador talvez pense nisso também. Não, o agro não cria tanto negócio assim, não, porque hoje a plantio é muito automatizado e tal, quer dizer, ele não gera. Mas eu acho que a geração de empregos diretos é só uma pontinha do iceberg, tem o restante, não é isso? Ô, Rosenval, o agro, ele é a parte da economia com mais possibilidade de dar emprego. Muitas das vezes as pessoas estão concentradas em determinadas regiões, cidades grandes, são capacitadas e tudo mais, mas não conhecem o interior do agro. Eu falo o seguinte, se você tem alguma dúvida do que é possível o agro fazer, é só dar um tour hoje nas regiões de Chapadões, Mato Grosso, Rondônia, o entorno aqui de Brasília. Então, assim, muitas das vezes a sociedade urbana, ela conhece o agro como trator, ou então o milho e a soja. Não, o agro, ele tem lá o técnico de segurança, ele precisa de enfermeiro, ele precisa de psicólogo, ele precisa do eletricista, do economista, ele precisa de contadores. Ele engloba toda uma necessidade que tem na economia, mas lá no campo. Então eu digo sempre assim, se tem um pai e uma mãe que tem dúvidas do que poder deixar para o seu filho, leva ele para o agro. Hoje eu sempre digo que é possível, e eu acredito que no campo, no agro, tem mais tecnologia do que tem dentro de uma cidade. Não, e eu posso afiançar que muitos operadores de máquinas sofisticadas no campo ganham mais do que muito médico em Goiânia. Mas eu conheço uns que médico faz 3 plantões para no final do mês ter R$10 mil. O que é, né? Eu conheço propostas em Rio Verde, aqui no Sudoeste, que o sujeito já começa a ganhar 12 mil. É o começo da conversa, né? Hoje um operador de máquina bem treinado e atualizado, eu falo que ele é um funcionário do tapete vermelho. Não é? Ele é intocável, entendeu? Qualquer coisa ele... Não, eu sou operador. Então, assim, o agro é uma dó de tanta notícia pejorativa contra o agro. É muita falta de conhecimento, é muita maldade, eu acho, assim, no ponto de vista. Eu falo que o agro, ele é uma oportunidade real para quem hoje está procurando um projeto de vida. Eu fiquei muito revoltado com aquelas perguntas do Enem, que foram indutórias a crucificar o agro. Mas, doutor Rafael, quando o Giovanni estava falando, o senhor fez assim? Eu tenho alguns números. Pois não. Empregos no Brasil. No Brasil, hoje, nós temos 89.384.000 empregos. Desses, 18.247.000, ou seja, 20,4% dos empregos são do agro. Olha. Goiás, nós temos 2.879.000 empregos. Desses, isso é o total de empregos em Goiás, desses 1.195.000, ou seja, 41% dos empregos de Goiás estão no agro. Olha que interessante. Para exportações, a cada $100 exportado pelo Brasil, 43 são do agronegócio. E em Goiás, especificamente, para cada $100, $78 são do agronegócio. Goiás exporta hoje para 156 países no agronegócio. E ver essa reforma tributária aí dá um verdadeiro calote no estado de Goiás. Isso é um negócio horroroso. Eu estou chamando isso, eu batizei essa reforma tributária de manicômio tributário. E olha, na minha carreira de jornalista, eu não errei quando eu falo uma coisa que vai acontecer. Porque a gente observa tudo, na verdade. E eu estou dizendo, isso é um manicômio tributário, se for instalado da forma que estão querendo ir, isso vai dar um atraso no Brasil absurdo, mas tem gente que defende, né? Mas, doutor Darô, por que existe advogado especialista em direito agrário e agronegócio? Tem muito problema nessa área para resolver? Sim, Rosenval, tem diversos problemas, né? Quando eu me especializei, no ano de 2015,
Quem iniciou aqui essa especialização foi o Dr. Frederico Alves, um grande mestre, né? Deixa aqui meu abraço a ele, é o presidente da Comissão de Direito Agrário da UAB Goiás, fica aqui meu abraço a ele, um cara que eu respeito e tenho minha total admiração. E inspirado nele e também no saudoso Djalma Rezende, eu comecei a me estudar o direito agrário, né? Fui aluno do Frederico da faculdade e entrei na primeira pós-graduação do Centro-Oeste de Direito Agrário. Então vinha gente do Pará, vinha gente do Tocantins, de Brasília. Fizemos a primeira pós-graduação aqui em Direito Agrário, lá em 2015. E o assunto foi cada vez, eu pude ver, olha, eu sou advogado de Direito Agrário, mas eu posso fazer inventário, eu posso fazer um divórcio. Pensa você fazer um divórcio de um fazendeiro muito milionário, que você envolve várias coisas, o cara pode tentar esconder bens, então não é só isso que funciona. E, além disso, você envolve questões trabalhistas, envolve questões previdenciárias. O direito agrário, nós temos uma visão holística, uma visão muito grande, só que você, observando essa nuance, não podemos só fechar, que é só advogado de direito agrário que só faz contrato. Não, você não faz contrato, você faz contrato de arrendamento, você faz consultoria jurídica, você tem uma vida por um todo. Por exemplo, um assunto que está muito na moda, Roosevelt, compliance. O que é o compliance? É um nome bonito, tal, mas nada mais é do que o compliance para que o produtor rural, o agricultor, ele evite perdas. E também, hoje em dia, a gente observa que muitas das vezes as pessoas não respeitam as legislações ambientais, as legislações trabalhistas. Nós vemos ainda, infelizmente, trabalhos análogos ao escravo e o advogado está aqui para quê? Para falar, olha, empresa, se você não fizer isso, você está descumprindo a legislação ambiental, você está descumprindo a legislação trabalhista, você vai ser punida. E hoje a sociedade não tolera essas discriminações. E um último toque que você falou, que sobre essa questão do Enem, isso me causa espécie, ojerizo, como que esse governo que está imposto faz essa situação tentando manchar o agronegócio que é o celeiro do nosso país. Dizem que essas perguntas foram feitas no governo, elaboradas no governo Bolsonaro. Mas se foram elaboradas lá no governo Bolsonaro, deveriam ter sido corrigidas. Alguém deve ter visto isso aí, né? Mas com tudo que você sabe de direito, você sabe por que o menor índice de divórcio entre os casais é entre mulheres que casam com homens que trabalham com venda de semente? Não tem quase, sabe por quê? É dinheiro demais. Dinheiro demais. Envolvido, não quer separar nunca. Será que é assim, ô Giovanni? Eu gosto Giovanni, eu gosto de uma licença. No caso do Giovanni, é claro que nunca vai pensar uma mulher dela, colaboradora, que está sempre junto com ele, torcendo por ele, e o olhinho dela brilha quando ele está falando. É uma brincadeira com você, viu, Giovanni? Eu sei que essa Ferrari que você comprou aí foi por força da pressão dos amigos, né? Vamos para o intervalo, voltamos já já. Estamos de volta com Opinião em Debate, falando sobre a influência do agro nas cidades. O Carlão sofre, às vezes ele tem que fazer programas bons, eu tenho que fazer programas ruins, né, Carlão? Faz parte, não é? Eu tenho muita dó dele, estar comigo há mais de 20 anos, entendeu? Eu tenho dó dele, mas não pago salário bom para ele também, não. É uma brincadeira, né, Carlão? Você merece tudo. Bom, Giovanni, o que nós não falamos? Nós temos agora só 7 minutos, você tem 1 minuto e meio aí, que nós não falamos sobre a influência do agro na cidade, que eu gostaria de falar. Bom, eu vejo sim que a sociedade, ela precisa usar até das crianças, dos jovens, dos adolescentes, como uma fonte inspiradora do agro. Nós temos um projeto em Chapadão do Céu, que a gente ajuda, que é o projeto que chama Se Liga na Fazenda. A gente se organiza e leva as crianças, os pré-adolescentes do 9º ano, da 9ª série, né, para as fazendas, para mostrar a amplitude da economia que engloba o agronegócio e que sirva para despertar nesses jovens, nesses adolescentes, algo que eles possam se encaixar, que eles possam ter interesse, ter aquela paixão sobre o agro.
eu deixo esta palavra aí para diversas entidades, diversos órgãos de comunicação, para as escolas, os cursinhos, para que estimule esses jovens a conhecer melhor o agronegócio na essência. E eu falo como gestor do agro que nós estamos abertos e é uma forma de nós trabalharmos essa lacuna da falta de mão de obra com paixão, com especialização. Eu estou apaixonado pela sua proposta de se dedicar horas de trabalho, que você podia estar aí andando num lago de jet ski, você está ajudando e disposto a ir nas escolas, que você me falou isso, né? Bom, doutor Rafael, o que nós não falamos ainda? O senhor tem um minuto para... Eu gostaria de enaltecer um pouquinho a importância do agro para o Brasil. Então nós somos hoje, o Brasil é o maior produtor e exportador de soja, café, suco de laranja, açúcar e o segundo em carne do mundo. Goiás é o terceiro em soja, em milho, em algodão, o quinto em feijão, o primeiro em sorgo e o primeiro em tomate do Brasil. Então eu acho que toda essa geração jovem, toda essa geração que está buscando alguma coisa para fazer, um trabalho, buscando alguma coisa realmente que dê prazer para trabalhar, o agro é uma alternativa, tanto na cidade, de você realmente trabalhar numa coisa que vai ser o futuro do país. Nós vamos ser o maior produtor e o maior exportador de alimentos do mundo. É uma questão de tempo. Então, se você quiser trabalhar em alguma coisa que você tem futuro garantido, o agro é um convite muito interessante. Apesar dos Sarkozys da vida, nós vamos ser, porque eles tentam nos atrapalhar, não adianta, querem não boicotar essa coisa toda, né? Então eles que têm medo é disso, do Brasil ser uma potência que o mundo depende, todo mundo vai comer. Né? Olha a China, olha o exemplo da China. China. A China quer que o Brasil continue a maior democracia do mundo, porque ela não quer ter problemas aqui. Não quer. Não, pra quê? O problema da China, ela vai ter uma outra revolução se ela não tiver a exportação do Brasil. Não. Ela depende hoje da Não gente. ter o que comer com bilhões de chineses lá dispostos né? Porque eles são o povo que vão para o sacrifício, né? Doutor Darô, um minuto também para o senhor falar o que nós não falamos, o senhor gostaria de falar. Roosevelt, agradeço mais uma vez o convite, foi um bate-papo extraordinário aqui. A mensagem que eu deixo a você, produtor rural, agricultor, pequeno proprietário, é que sempre consulte um advogado. O advogado, ele é o seu defensor, ele está ao seu lado para sempre auxiliá-lo no que tange as questões do agro e qualquer outra situação. Então, para você se preparar, porque todo mundo tem que se preparar, a única coisa, já dizia Machado de Assis, no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, para morrer basta estar vivo. Então, a gente tem que pensar no amanhã, então, se preparar para o inventário, se preparar para questões para fazer um contrato de arrendamento, entre outras questões, está acompanhado de um bom advogado. Um advogado agrarista de sua confiança é o profissional adequado para atender às suas demandas. Você contrate um bom advogado, porque o advogado seu estará do seu lado, mas tem o outro lado também, tem outro advogado do outro lado também, que pode estar contra você. Então o doutor Darô, eu recomendo, porque ele já é alto, né, 1,88 m. Tem a voz grossa, ele já chegando, né? Qual que é o problema aqui, moçada? Então não dá para encarar, não. Gilvânio, muito obrigado pela colaboração. O Gilvânio deve voltar aqui outras vezes, porque ele adota uma postura social que tem a ver tudo comigo. Eu gosto muito da participação dele lá no rádio e aqui também. Doutor Rafael, fiquei encantado de conhecer ele. O Gilvânio já tinha falado muito bem. O senhor precede. Foi bem tratado na Rússia e na Ucrânia, não? É um país diferente. É um país muito diferente. Os estrangeiros, eles têm uma certa... Eles são tratados como estrangeiros e não têm a mesma receptividade como tem um estrangeiro quando vem no Brasil. Pessoas educadas são ótimas, né? Claro. É diferente. Quer dizer, se fosse eu que sou jornalista, não, os caras tratam a gente com casca e tudo. Então, é uma forma elegante de dizer, não é como aqui. Porque nós somos um dos povos mais receptivos do planeta. Tem outros, claro, né? Mas assim, com essa abertura do brasileiro, são poucos. E com a abertura do goiano, menos ainda. O goiano é muito mais receptivo do que o mineiro e o goiano sabem receber e gostam de receber. Darô, muito obrigado. Eu
Vamos embora, todo mundo juntos, como fala lá no rádio, mas aqui não é todo mundo junto, eu vou embora sozinho. Até a próxima quinta-feira, e com Deus, né? Não é sozinho não, nunca estou sozinho. Se Deus quiser. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.